A economia brasileira ensaia uma leve reação aos reflexos da crise financeira internacional. Os esforços que uniram governo e setor produtivo ainda não apresentaram resultados substantivos e uma recuperação mais vigorosa da atividade econômica apenas no segundo semestre e ainda não encontrou uma receita que possa combinar com segurança com o controle inflacionário e o crescimento econômico robusto num cenário de turbulência. O Brasil persegue, nesse momento, a repetição do ciclo de desenvolvimento registrado até 2010, freado pela derrapada das economias mais desenvolvidas. Projeções do Fundo Monetário Internacional rebaixam a economia brasileira para a 7ª posição mundial em 2012. Esse cenário de retração começa a ganhar contornos claros e preocupantes nos estados. Com a alavanca federal fragilizada e a redução da atividade em setores-chave como serviços e construção civil, as economias estaduais começam a sentir mais de perto os efeitos da desaceleração dos investimentos. Um dos indicadores que demonstram claramente os efeitos desse cenário é a geração de empregos. O Brasil fecha o primeiro trimestre desse ano com os piores índices registrados nos últimos anos, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. A redução na geração de empregos no trimestre, de 24% em todo o Brasil, encontra no estado do Amazonas uma dura tradução. Em meu estado, o que registramos foi o aumento das demissões no primeiro trimestre. Além de não gerar sequer um emprego novo, foram fechados 1.387 postos de trabalho com carteira assinada no estado do Amazonas. Este é o segundo pior resultado do Amazonas desde 2003 e só não foi mais grave do que em 2009, quando o impacto da crise mundial foi muito mais significativo. Hoje, Manaus figura entre as 20 cidades que mais demitiram no primeiro trimestre. O desemprego do Amazonas foi puxado especialmente pela indústria e pela construção civil e, no primeiro caso, analistas avaliam que o polo industrial de Manaus, da Zona Franca, já se ressente da concorrência de produtos importados e da combinação nefasta entre a valorização do real frente ao dólar e a manutenção do custo Brasil. Debate que se arrasta há anos, o enfrentamento dessa conjuntura ainda exige esforço do governo federal e do Congresso Nacional, que tem optado em adotar medidas pontuais em vez de conduzir um debate aprofundado e dirigido a soluções de longo prazo, para tornar a atividade econômica brasileira competitiva e viável. Se o peso da carga tributária e das políticas cambial sobrecarrega as economias regionais mais desenvolvidas, como São Paulo, por exemplo, imagine-se o custo que impõe sobre as regiões mais ao norte do país. De outro lado, o setor da construção civil vê-se penalizado pelo adiamento no lançamento de novos empreendimentos e especialmente pelo impacto das novas regras do Programa Federal Minha Casa Minha Vida. Dirigentes desse segmento preveem um crescimento mais modesto em 2012, o que deve repercutir em toda a economia no meu estado do Amazonas. O quadro é preocupante. Temerosos ante o reflexo da crise, sem uma liderança efetiva do governo federal, os empresários com negócios no Amazonas colocaram os pés no freio, repetindo o comportamento registrado em outras regiões do Brasil. É preciso, e esse esforço cabe também ao governo dos estados, encontrar mecanismos que estimulem o investimento regional, recuperando a ousadia que trará de volta a pujança da economia no Amazonas, abrindo assim novas oportunidades de trabalho para a nossa gente e a perspectiva de um futuro promissor. É o que